como é que você faz, assim... Você é uma pessoa, obviamente, posicionada à esquerda, mas em uma causa ou outra você pode discordar um pouco com a posição da esquerda. E aí vira um escândalo, né? Porque sai no jornal, sai na matéria. Trending Topics do Twitter. Trending Topics. Não sei se você vive... Aconteceu isso já com você? Você tá brincando, Não, né? não tô. Toda semana. Jura? Me fala a última, então. Rapaz, a última... Ah, não, é verdade, eu vi isso. Pô, falando agora, eu não era provocação mentirosa, não. Agora eu me lembrei Não, de que realmente alguém... Quando eu falei que você ia estar aqui, eu recebi um comentário assim, que era uma galera mais esquerda falando, tipo, ela meio que tá onde... Ó, eu não tava mentindo. Não tava mentindo quando eu falei que eu não lembrava. Tá? Eu tenho muitas crises... Enfim, assim, vou falar uma coisa séria e depois menos grave, talvez. É muito foda ser mulher na política. E a gente tem que sempre separar o que é a crítica do que é a violência. Tá. Eu ser xingada de puta e vadia todos os dias, receber ameaça de morte não é ok. Falarem da minha aparência, da minha vida pessoal, porque discordam do meu posicionamento, não é ok. Então, só quero dizer que eu sempre tô sendo muito dura no que acontece comigo, porque não é ok eu ter que andar com escolta como eu já andei. Uhum. E esse silenciamento, essa coisa agressiva, é com as mulheres, não é com todo mundo. É majoritariamente com as mulheres. Então, só para dizer que eu brinco que são muitas crises, mas eu tenho muita consciência que muitas delas são desproporcionais comigo, porque é uma mulher jovem, que eles leem como uma menina, peitando suas posições, incomoda muita gente. Isso aconteceu na votação da reforma da Previdência. Eu tinha a minha convicção, eu tinha estudado, eu estava convencida. Eu sei explicar muito bem uma reforma que não impactou quem recebia menos salário mínimo, porque eu lutei para mudar a proposta do Bolsonaro. Porque chegou uma proposta, eu sentei para negociar e saiu outra proposta depois. Agora, eu sou tratada de um jeito pelo partido e pela esquerda que os outros 7 que votaram não são. Por quê? Porque o meu voto é visto como uma desobediência. Porque eu não falei, sim senhor, vou fazer o que você está mandando. Porque eu falei o que todo mundo tinha dito que faria antes, inclusive na campanha do Ciro. Uhum. Então, só para dizer que tem muito machismo nesse meio. Mas dito isso... Deixa eu te interromper, só para a questão da reforma da Previdência. Deve ser muito duro também você entrar numa discussão sendo a favor de algo, isso, ou contra, e essa história vai mudando, né? Você vai mudando... Eu sou a favor dessa reforma da Previdência. Não, mas aí tem aqui, se a gente fizer dessa forma, se mudar isso, se mudar aquilo, se mudar aquilo. Aí você fica taxada como uma pessoa que foi a favor de uma mudança que se transformou. Eu que não sou político, eu fui a favor do marco civil da internet, logo que teve. Uhum. Fui super a favor, porque eu achava que era uma maneira de proteger melhor o conteúdo, que ninguém poderia simplesmente deletar as suas coisas como a granel, como tem sido feita. Aos poucos isso foi mudando, e chegou ao ponto de o governo falar. E se de repente criticarem o governo, será que a gente não pode também tirar do ar? Chegou nesse ponto. E eu fui o cara que foi a favor. Então eu respondi por ser a favor do marco civil da internet até virar outra coisa. E isso enfim... Eu nem sou político. Meu business não é esse. O mas teu é. O que então, você assim... trouxe é muito importante, assim. Eu venho de um lugar em que esse debate esquerda-direita não importa para as pessoas. Então, eu sinto muito, tive uma trajetória diferente. Não fui de centro acadêmico, não fui de juventude partidária, porque política não era para mim, sabe? Uhum. Então, eu não vou chegar com uma cartilha partidária decorada que não é atualizada há 200 anos, porque não, sabe, tem o seu valor na democracia, mas eu tô mais preocupada em resolver problema. Então, na hora que, um exemplo, discussão do marco legal do saneamento. A gente tem metade da população brasileira sem saneamento. O modelo que tinha não estava resolvendo. É claro que eu votei a favor. E aí uma parte da esquerda inventa que está privatizando a água. Nada aconteceu, né? Então a gente viu que era mentira. Mas porque, poxa, na periferia eu sei o que é a falta de saneamento. Tudo bem que a sua cartilha está dizendo isso, eu respeito. Mas, não está funcionando na ponta. Mas a questão da Previdência tem mais a ver com que... eu ia dizer da conveniência política. Porque, enfim, uma das razões pelas quais eu fui pro PDT é porque eu admirava muito a gestão do Ciro no Ceará. Cara, ele fez várias reformas, colocou as contas em dia, investiu em educação e ele dizia que era um cara mais de centro-esquerda. Uhum. Até porque ele estava tentando se diferenciar do Haddad naquela época. Uhum. E aí ele defendeu a reforma da Previdência. E eu tinha estudado isso. E a gente sabia que
Eu acho que até 2026, de cada R$10 do dinheiro público, 8 iria para pagar a Previdência. Só ia sobrar 2 para saúde, educação, segurança, infraestrutura, tudo. Tipo, era uma bomba, porque a população tava ficando mais velha. Então eu cheguei no debate falando, tem que fazer. Aí chega uma proposta horrível do governo Bolsonaro. Aí eu falei, sou contra essa proposta, vamos melhorar. E aí começou a negociação. Bancada feminina, bancada da educação, protege quem recebe até um salário mínimo. Resumo da ópera. A gente conseguiu uma reforma que para quem recebe até um salário mínimo não mudou nada. E a alíquota até diminuiu de contribuição. E aí eu falei, cara, dá pra votar isso. É duro com a classe média? Mas olha, a gente tá acabando com a aposentadoria de político de R$40 mil. A gente tá colocando a regra de idade pra todo mundo, que sempre valeu pra diarista, pro cobrador de ônibus, pro pedreiro. Mexia no dinheiro dos militares também? A gente não conseguiu. Eu apresentei uma proposta. Mas Deus aí do o quê? Céu, atraso de vida. A base do governo. Um absurdo. Mas eu apresentei uma outra proposta para a gente igualar a aposentadoria dos militares ao dos outros servidores e pagar o auxílio emergencial. E aí eu comecei a ser odiada pelas filhas pensionistas dos militares. Elas têm uma página contra mim, etc. Ninguém tem coragem de bater no exército, Tabata. Ninguém tem coragem por uma série de motivos. Primeiro porque é difícil, é uma base muito forte. Eles têm essa pecha de eu defendo o país mais do que todo mundo, né? Então assim, fica difícil você bater com alguém que a princípio tá pronto para ir para uma guerra. E segundo, porque estão armados, né? Então assim, e tem influenciadores. Eu conversei com um amigo meu outro dia que deu uma cacetada no exército e eu falei, porra, é isso aí mesmo. Mas eu falei, depois eu mandei uma DM, falei, cara, por que ninguém fala? E a gente começou a conversar sobre isso. É difícil pra caramba, porque daqui a pouco o cara tá batendo na minha porta. O Felipe Neto, outro dia foi a polícia foi bater na porta do cara porque ele fez uma crítica ao governo. Então assim, a gente tá vivendo num momento em que o presidente da República, há um tempo atrás, falou que a ditadura matou pouco. Até que ponto isso pode chegar? Será que um dia eu não posso sair na rua depois que critiquei o exército, tomou um tiro na minha cabeça e parecer que foi um assalto? Então assim, mexe na tua segurança física, mas, cara, é um absurdo, Tabata, que a população brasileira pague filho, neto de militar, para gerações e gerações de pessoas que a gente financia. Eu me lembro quando começou a discussão a respeito da Previdência, a porcentagem do gasto com Previdência que ia para os militares era absurda. E foi isso, assim, a proposta que a gente votou, mais da metade dela é do topo, que a gente tirou de 40 mil, de quem recebia, sabe, super aposentadorias. Só que tem aquela coisa de discurso ideológico. A esquerda falava, cara, não vou entender que não é a mesma reforma. Porque, ó como que é foda. O pessoal de oposição colocou vários pontos. Isso aqui mudar, se não mudar, a gente não vota. Tudo a gente conseguiu na negociação. Mas é o que eles falaram, é discurso, é narrativa. E aí já vamos pensar na eleição. Aí na época, o Lula tava na prisão. Ciro queria ir pra esquerda. Não dá pra votar. E aí ele me liga e fala, não consegui falar com o Lupe, você tem que votar contra. Mas e a minha convicção? E as mudanças que eu ajudei a fazer? E eu acho que isso se conecta com outra coisa que você estava falando, que é... E você acabou votando como? E aí eu votei a favor da reforma que a gente tinha feito no Congresso. Tá bom. E aí 1/3 da bancada votou, mas eu fui chamada de traíra. Foi ameaçada, a confusão toda. Mas hoje eu consegui dar justiça para sair do PDT. Porque até o Barroso falou, teve violência política de gênero no que fizeram com a Tabata. Colocaram minha vida em risco por um posicionamento político, de narrativa. E você sabe de onde saíram essas ameaças? Tem ideia? Não precisa falar isso. Eu tenho vários processos correndo. Entendi. Então vamos saber um dia. Perfeito. Espero, né? Mas o que eu ia dizer, qual é a minha maior crítica, assim, da sociedade brasileira? A gente é muito corporativista. As pessoas não querem abrir mão de seus privilégios e tem muito privilégio no Brasil. E é importante dizer que isso é da esquerda à direita. Tem muito privilégio nos militares? Tem. No alto escalão. Porque a gente também não pode generalizar. Servidor público não é tudo igual. Professor, policial, enfermeiro é mal remunerado. Agora tem gente que já entra ganhando não sei quantos R$1.000. Que sabe, que é progredido sem uma avaliação. Então, a primeira coisa na minha cabeça é não generaliza. O serviço público é um mundo. As Forças Armadas são outro mundo. Agora tem muito privilégio no alto escalão. Hoje, generais que estão no governo estão recebendo super salários que são inconstitucionais, acima de R$40 mil. E vão dizer que são contra privilégios? Então, tem um problema aí. E eu acho que essa questão da gente ser meio corporativista na esquerda e na direita. Na direita, quem se diz liberal
mas na hora de uma votação na Câmara que vai tirar um subsídio, vai tirar uma coisa do seu setor, é contra. Mas não era liberal? Não era a favor da competição? E gente que é da esquerda e fala, não, sou a favor de trabalhadores, etc. Mas na hora que tem que enfrentar um sindicato do serviço público em prol da população, não enfrenta. Então, acho que esse é um problema de uma sociedade desigual, elitizada, que da esquerda à direita é muito corporativista. Você não cansa, Tabata? Não cansa você. Se com 27 anos eu tiver lascada, eu tiver cansada, lascou. Eu penso assim, cara... Então vamos falar de algo otimista, que eu quero que vocês acreditando que o Brasil tem jeito. Não é isso. Pelo contrário, você é uma pessoa otimista, você passa isso. Eu fico me colocando no teu lugar, entendeu? De ter que brigar contra, em algum momento, brigar contra as minhas próprias convicções, ou ter que batalhar pelas minhas convicções para não ser ou mal interpretada ou para perder alguns ganhos políticos que eu tive durante essa minha construção. Porque às vezes votar a favor da reforma da Previdência não faz só você se queimar com o partido, faz você muitas vezes receber ameaça de morte. Ameaça de morte e decepcionar as pessoas que estão do teu lado, falando também, pô, Tabata, mas assim... Mas é uma escolha. É uma escolha, e assim, você tem que ter muita força Tem uma coisa que um deputado mais velho me falou que eu acho que é muito verdade. Quando você entra, ele falou assim, você tem que escolher se você vai ser amigo dos de dentro ou dos de fora. Ou seja, se você vai entrar no jogo e um dia vai ser presidente da Câmara e um dia vai ser líder de um super bloco... Ou se você vai saber que você não vai estar em toda a mesa, mas que você vai estar